Imagine a cena, você está jantando em um restaurante chique. À sua frente, sua noiva linda. Ao lado, seus futuros sogros. Tudo perfeito. Tudo planejado. O casamento é daqui a 3 semanas. Sua vida está nos trilhos. E então a garçonete se aproxima, se inclina e sussurra no seu ouvido: você precisa fugir daqui. Agora. Sua vida está em perigo. Essa é a história real de como um jantar de família se transformou no momento mais tenso da minha vida. E de como uma garçonete desconhecida me salvou de um destino que poderia ter me custado tudo. Literalmente tudo. Meu nome é Eduardo, tenho 35 anos, sou empresário, e essa é a história de como descobri que minha noiva e meus futuros sogros estavam planejando me matar. E de como uma garçonete chamada Ana percebeu isso antes de mim. Antes de começar, se você gosta de histórias intensas, cheias de reviravoltas, daquelas que parecem roteiro de filme, se inscreve no canal agora e deixa o like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais como essa. E acredita, cada palavra dessa história aconteceu. E mudou minha vida para sempre. Deixe eu contextualizar quem eu sou, porque é importante para entender a história. Tenho 35 anos. Empresário. Dono de uma empresa de tecnologia que fundei há 8 anos. A empresa cresceu rápido. Muito rápido. Desenvolvemos um software de gestão que virou padrão em vários setores. Em 2023, vendi 40% da empresa para um fundo de investimento por uma quantia significativa. Não vou dar números exatos, mas digamos que entrei no clube dos milionários. Não bilionário, mas confortavelmente rico. Com o dinheiro, comprei apartamento de cobertura em um dos melhores bairros de São Paulo. Carro importado. Viagens. O pacote completo que vem com sucesso financeiro jovem. Mas uma coisa eu não tinha: companhia. Relacionamentos sérios. Família própria. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 23 anos. Não tenho irmãos. Não tenho família próxima. Sou filho único de pais que também eram filhos únicos. Então era só eu. Sozinho com meu sucesso e meu dinheiro. E solidão, por mais que você tenha dinheiro, continua sendo solidão. Foi aí que conheci a Mariana. Conheci Mariana em maio de 2023, em um evento de networking empresarial. Ela tinha 28 anos. Linda. Muito linda. Loira, olhos verdes, corpo escultural. Daquelas mulheres que quando entram em um lugar, todos os olhares se viram. Mas não era só aparência. Ela era inteligente. Articulada. Formada em relações internacionais. Falava 3 idiomas. Trabalhava como consultor em uma empresa de comércio exterior. A conversa entre nós fluiu naturalmente. Ela sabia falar sobre negócios, tecnologia, investimentos. Não era papo superficial. Era substancioso. No final do evento, pedi o número dela. Ela deu, sorrindo. Achei que você nunca ia pedir. Começamos a sair. Jantares em restaurantes bons. Teatro. Shows. Viagens de fim de semana para praias exclusivas. Era tudo muito perfeito. Perfeito demais, olhando em retrospecto. Mas na época, eu estava nas nuvens. Depois de 3 meses, ela disse que queria que eu conhecesse os pais dela. Eles vão adorar você, ela disse. Meu pai é empresário também. Vocês vão ter muito em comum. Aceitei, empolgado. Afinal, conhecer os pais é passo importante, certo? Os pais de Mariana eram Fernando e Beatriz Almeida. Fernando tinha 58 anos. Empresário, como Mariana tinha dito. Mas quando fui pesquisar depois, descobri que os negócios dele não eram tão bem-sucedidos quanto ele fazia parecer. Tinha tido uma construtora que faliu nos anos 2000. Depois abriu uma empresa de importação que também não decolou. Tentou vários outros empreendimentos que nunca realmente prosperaram. Mas ele mantinha aparências. Morava em uma casa grande em um condomínio fechado. Dirigia carro de luxo, financiado até o talo, descobri depois. Usava roupa de marca. Beatriz, a mãe, era dona de casa. Ou melhor, era mulher de empresário que fingia ter vida de luxo. Sempre bem vestida. Sempre com joias, falsas, descobri depois. Sempre falando de viagens que raramente faziam. No primeiro jantar com eles, em agosto de 2023, fui recebido com entusiasmo excessivo. Fernando me abraçou como se fôssemos velhos amigos. Eduardo. Finalmente! Mariana não para de falar de você. Beatriz beijou meu rosto 3 vezes. Que moço bonito! E bem-sucedido! Mariana tem sorte! O jantar foi agradável na superfície. Eles fizeram muitas perguntas sobre minha empresa. Sobre meus investimentos.
Sobre meus planos futuros. Eu, ingenuamente, respondi tudo. Falei sobre a venda da empresa. Sobre meus ativos. Sobre não ter família. Olhando para trás, eu estava basicamente fazendo um inventário para eles. No final da noite, Fernando me deu um abraço forte. Você é bem-vindo nessa família, rapaz. Sinto que você e a Mariana têm futuro brilhante. Eu saí de lá feliz. Achando que tinha encontrado não só namorada, mas família. Que idiota eu era. 6 meses depois de começarmos a namorar, em novembro de 2023, pedi Mariana em casamento. Fiz do jeito clássico. Jantar romântico em um restaurante de frente para o mar, em Paraty. Anel de diamante. Ajoelhei. Casa comigo? Ela chorou. Sim. Sim. 1000 vezes sim. Foi lindo. Perfeito. Ou parecia ser. Quando contamos para os pais dela, a reação foi efusiva. Muito efusiva. Fernando quase pulou de alegria. Meu genro! Meu genro! Ele me abraçou e não queria soltar. Beatriz chorou lágrimas que pareciam genuínas na época. Vocês vão ser tão felizes! Eu sempre sonhei com esse dia. Eles insistiram em bancar parte do casamento. Não queremos que vocês gastem tudo. Deixe a gente contribuir. É nosso presente. Eu achei estranho. Eles claramente não tinham tanto dinheiro quanto fingiam. Mas não quis ofender recusando. Marcamos o casamento para fevereiro de 2024. 3 meses de preparação. E durante esses 3 meses, Fernando começou a se aproximar muito de mim. Fernando começou a me procurar frequentemente. Ligava. Mandava mensagem. Convidava para almoços só nós dois, de homem para homem. Nesses encontros, ele falava muito sobre família. Sobre herança. Sobre segurança financeira. Eduardo, você é jovem. Bem-sucedido. Mas e se algo acontecer com você? Você pensou nisso? Eu respondia que sim, que tinha seguro de vida. Que tinha testamento. Testamento? Já fez. Ainda não. Não vi necessidade ainda. Ele se inclinou. Deveria fazer. Especialmente agora que vai casar. Precisa proteger a Mariana. E os filhos que vocês vão ter. Fazia sentido. Ou parecia fazer. Ele sugeriu um advogado. Amigo meu. Especializado em planejamento sucessório. Pode te ajudar. Eu, sem desconfiar de nada, aceitei. O advogado, Dr. Marcelo, me ajudou a fazer um testamento. Deixando tudo para Mariana em caso de minha morte. Afinal, ela vai ser sua esposa. É o natural. Assinei. Registrei. Achei que estava sendo responsável. Fernando também sugeriu que eu fizesse um seguro de vida maior. 5 milhões é pouco para alguém do seu patrimônio. Faz um de 10 milhões. Para garantir. Aumentei o seguro. Beneficiária, Mariana. Ele também sugeriu que juntássemos contas após o casamento. É símbolo de união. De confiança. Eu hesitei nessa. Mas Mariana insistiu. Amor, não confia em mim. Acabei concordando. Depois do casamento, abriríamos conta conjunta onde eu depositaria a maior parte dos meus ativos. Tudo estava sendo preparado. E eu não via. Eu era ovelha sendo guiada para o matadouro. E estava indo feliz. Última semana de janeiro de 2024. O casamento seria dia 3 de fevereiro. 7 dias. Tudo estava organizado. Local reservado. Convidados confirmados. Lua de mel para Maldivas reservada. Naquela semana, percebi que Mariana estava diferente. Mais distante. Mais no celular. Mais evasiva. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia, tô estressada com os preparativos. É normal. Fernando e Beatriz também estavam mais presentes. Vinham jantar em casa quase todo dia. Sempre com desculpa de ajudar com os últimos detalhes. Na quarta-feira daquela semana, 31 de janeiro, Fernando me chamou para jantar. Última saída de solteiro, genro. Você, eu e as meninas. Jantar em família antes do grande dia. Sugeriu um restaurante específico. Vila Toscana. Restaurante italiano caro em um bairro nobre. Já conheço o dono. Vou reservar mesa especial para nós. Marcamos para sexta, 2 de fevereiro. Véspera do casamento. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Véspera do meu casamento. Cheguei ao Vila Toscana às 20 horas. Mariana, Fernando e Beatriz já estavam lá. O restaurante era realmente bonito.
Decoração elegante. Iluminação suave. Música ambiente. Mesas bem espaçadas para privacidade. Nossa mesa era em um canto mais reservado. Pedi especialmente, Fernando disse. Para a gente ter privacidade. Sentamos. Mariana ao meu lado. Fernando e Beatriz à minha frente. O clima estava estranho. Não consigo explicar exatamente. Mas havia tensão no ar. Fernando estava sorrindo demais. Beatriz também. Sorrisos forçados. Artificiais. Mariana estava mais séria. Quase não me olhava nos olhos. Um garçom veio tirar nosso pedido de bebidas. Fernando pediu vinho caro. Hoje é celebração. Última noite de Eduardo solteiro. Todos pediram vinho. Eu pedi água com gás. Ué, não vai beber? Fernando perguntou. Prefiro não beber hoje. Quero acordar bem para amanhã. Vi uma expressão passar pelo rosto dele. Irritação? Frustração? Passou rápido. Ah, uma taça não faz mal. Prefiro não. Ele não insistiu mais. Pedimos comida. Eu pedi risoto de fondue. Mariana pediu massa. Fernando e Beatriz pediram pratos elaborados. E então, enquanto esperávamos a comida, a garçonete se aproximou. A garçonete era jovem. Uns 25 anos. Cabelo preso em rabo de cavalo. Uniforme impecável. Crachá dizia Ana. Ela trouxe a entrada. Pães e azeites. Quando colocou o prato na minha frente, ela se inclinou levemente. E sussurrou, tão baixo que só eu ouvi, não coma nada. Não beba nada. Eu pisquei, confuso. Olhei para ela. Ela já estava se afastando. Achei que tinha ouvido errado. Imaginação. Continuamos conversando. Fernando contando histórias. Beatriz rindo alto demais. Mariana mexendo nervosamente no guardanapo. Peguei um pedaço de pão. Ia passar azeite quando senti alguém esbarrar em mim. Era Ana de novo. Ela tinha tropeçado e derrubado uma colher perto de mim. Desculpa, senhor. Ela se abaixou para pegar. E sussurrou de novo, está envenenado. Não coma. Meu sangue gelou. Dessa vez eu tinha certeza do que ouvi. E ela estava séria. Olhos arregalados. Desesperados. Ela pegou a colher e saiu rápido. Fiquei paralisado. Envenenado? Isso era loucura. Tinha que ser engano. Mas olhei para a mesa. Para as pessoas ao redor. Fernando me olhando intensamente. Vai comer o pão, Eduardo. Não tô com muita fome ainda. Vou esperar o prato principal. Vi frustração no olho dele de novo. Mariana continuava não me olhando. E então começou a fazer sentido. De forma horrível. Tudo começou a fazer sentido. O testamento. O seguro de vida. A conta conjunta. O jantar em restaurante especial véspera do casamento. A insistência para eu beber vinho. Não. Não. Isso não podia estar acontecendo. Tentei manter a calma. Respirar. Parecer normal. Mas minha mente estava correndo. Se Ana estava certa, se realmente havia veneno, então o plano era me matar ali. Naquela noite. Véspera do casamento. Fariam parecer acidente? Ataque cardíaco? Reação alérgica? E depois, como viúva, tecnicamente ainda nem éramos casados, mas com testamento feito, Mariana herdaria tudo. A família falida ficaria rica da noite para o dia. Era absurdo. Era loucura. Era digno de filme ruim. Mas fazia sentido. Todo o comportamento deles nas últimas semanas. A pressa para fazer testamento. O seguro. Tudo. Meu celular estava no bolso. Pensei em discar 190. Mas e se eu estava errado? Se era paranoia? Seria humilhação. E mesmo se estivesse certo, o que eu diria? Acho que minha noiva quer me envenenar baseado em garçonete falando comigo? Precisava de prova. Ou precisava sair dali. Ana passou pela mesa de novo. Levando o prato vazio de outra mesa. Quando passou por mim, deixou cair um guardanapo. Eu me abaixei para pegar. Havia algo escrito com caneta, banheiro. Já. Me levantei. Com licença, vou ao banheiro. Já. Fernando perguntou. A comida já tá quase chegando. Volto rápido. Fui para o banheiro. Coração batendo descontroladamente. Entrei. Vazio. Fui até a pia. Lavei o rosto. Tentei pensar. A porta se abriu.
Ana entrou. Você não pode estar aqui. Eu disse. É banheiro masculino. Eu sei. Precisava falar com você sem eles verem. O que está acontecendo? O que você quis dizer com envenenado? Ela respirou fundo. Eu vi. Eu vi o pai da sua noiva colocar algo no azeite. E na sua bebida que estava vindo. Eu troquei a bebida antes de servir. Mas o azeite eu não consegui trocar a tempo. Como você sabe que é veneno? Porque eu vi ele fazendo. E por quê? Ela hesitou. Porque não é a primeira vez. O quê? Vila Toscana. Esse restaurante. Teve outro caso há 2 anos. Um homem morreu aqui. Ataque cardíaco súbito, disseram. Mas eu estava trabalhando aquela noite. E vi as mesmas pessoas na mesa dele. O pai da sua noiva. A mãe. E outra mulher. Meu mundo estava desmoronando. Você denunciou. Tentei. Mas não tinha prova. E a investigação concluiu que foi morte natural. E eu fui ameaçada. Me disseram para ficar quieta ou ia acontecer algo comigo. Por que você está me ajudando então? Lágrimas nos olhos dela. Porque não consegui salvar o outro. E aquilo me assombra até hoje. Não vou deixar acontecer de novo. Quem era o outro homem? Noivo de outra filha deles. Não a Mariana. Uma irmã. Irmã. Mariana tinha irmã. Ela nunca mencionou ter irmã. O que aconteceu com a irmã depois que ele morreu? Herdou tudo dele. 3 milhões. E sumiu. Nunca mais vi. Era golpe. Golpe de família. Eles faziam isso. Procuravam homens ricos e solitários. Colocavam Mariana, e anteriormente a irmã, para seduzir. Casavam ou preparavam casamento. Faziam testamento e seguro. E então? Assassinato. O que eu faço? Perguntei desesperado. Chamo a polícia? E diz o quê? Que garçonete disse que viu algo. Eles vão negar. Vão dizer que tô inventando. E você não tem prova. Então eu saio. Fujo. Se você sair agora, eles vão saber que você sabe. E vão vir atrás de você. Então o que eu faço? Ela pensou rápido. Você precisa gravar. Fazer eles confessarem. Ou pelo menos dizerem algo incriminador. Como? Seu celular. Deixa gravando. Provoca eles. Faz eles falarem. E se não funcionou? Então você corre. Mas pelo menos tenta conseguir algo. Ela olhou para a porta. Você precisa voltar. Eles vão desconfiar. E você? Eu vou trocar todos os pratos de vocês na cozinha antes de servir. Vou garantir que nada envenenado chegue em você. Mas você precisa fingir que comeu. Que bebeu. Entendeu? Como vou fingir? Empurra a comida pelo prato. Derrama a bebida discretamente. Guardanapo no colo. Qualquer coisa. Mas eles precisam achar que você consumiu. E depois? Depois você sai. Inventa desculpa. Mal-estar. Qualquer coisa. E vai direto para a delegacia com a gravação. Assenti. Mãos tremendo. Uma coisa Ana disse. Cuidado com os pós-jantar. Se eles oferecerem café, digestivo, qualquer coisa. Não aceita. Por quê? Porque se o veneno no prato não funcionar, vão tentar de novo. E de novo. Até conseguir. Voltei para a mesa. Respiração controlada. Cara de normal. Demorou. Fernando disse. Tudo bem? Tudo. Só tava ligando pro meu sócio. Conferindo umas coisas de trabalho. Mentira. Mas funcionou. A comida chegou. Ana serviu. Me olhou discretamente. Assentiu levemente. Os pratos estavam trocados. Seguro. Mas eu tinha que fingir suspeita. Comecei a comer devagar. Empurrando arroz de um lado para outro. Não tá gostando? Mariana perguntou. Tá ótimo. Só não tô com muita fome. Nervoso pro casamento amanhã. Ela sorriu. Mas era sorriso falso. Ensaiado. Deixei o celular no colo. Disfarçadamente abri o aplicativo de gravação. Apertei recorde. E então comecei a provocar. Fernando, posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro, genro. Pergunte. Você conheceu outros namorados da Mariana? Antes de mim. Silêncio. Mariana me olhou assustada. Fernando hesitou. Alguns. Por quê?
Curiosidade. Ela é incrível. Imagino que teve muitos pretendentes. Teve alguns, Beatriz respondeu. Mas você é especial. Especial como? Como assim como? Mariana estava ficando nervosa. É que, às vezes sinto que vocês gostam mais do meu dinheiro que de mim. Bomba jogada. Fernando riu forçadamente. Que isso, Eduardo? A gente adora você. O dinheiro é só consequência. Mas vocês perguntam muito sobre dinheiro. Sobre testamento. Sobre seguro. É cuidado. Para proteger nossa filha. Ou para proteger vocês. O clima virou gelo. Fernando parou de sorrir. O que você está insinuando? Nada. Só acho curioso. Vocês insistiram muito nessas coisas. Mariana colocou a mão na minha. Amor, o que deu em você? Olhei nos olhos dela. Procurando algo. Remorso. Culpa. Humanidade. Não tinha nada. Só cálculo frio. Mariana, você me ama de verdade? Como você pode perguntar isso? Responde. Claro que eu te amo. Mesmo se eu perdesse todo o meu dinheiro amanhã. Ela hesitou. Só um segundo. Mas hesitou. E eu vi. Claro, ela disse. Mas a mentira estava óbvia. Fernando tentou suavizar. Eduardo, acho que você está nervoso demais. Talvez seja melhor irmos embora. Você precisa descansar para amanhã. Concordo. Vamos embora. Mas vocês nem comeram direito. Beatriz estava desesperada. Não tô com fome. Vou pagar a conta e ir. Não. Fernando levantou a voz. A conta é minha. Eu insisto. Por que você tá tão insistente, Fernando? Porque é meu presente para o meu genro. A máscara estava caindo. Ele estava ficando agressivo. Chamei o garçom. A conta, por favor. Fernando segurou meu braço. Forte. Eduardo. Senta. Termina o jantar. Me solta. Não até você comer. E ali estava. A confissão não verbal. Ele precisava que eu comesse. Porque sabia o que tinha na comida. Me levantei bruscamente. Me solta agora. Fernando apertou mais. Você vai sentar e vai comer essa porcaria de comida. Mariana levantou também. Pai, para. Cala a boca, Mariana. Beatriz estava pálida. Olhando ao redor. Outras mesas começavam a nos olhar. Puxei meu braço com força. Me soltei. Não vou casar com você, disse para Mariana. Acabou. Não. Ela gritou. Você não pode fazer isso. Posso e tô fazendo. Fernando ficou de pé. Se colocou entre mim e a saída. Você não vai a lugar nenhum. Sai da frente. Você sabe demais. Ali estava. A confissão. Meu celular estava gravando tudo. Sabe demais sobre o que, Fernando? Ele percebeu o erro. Mas era tarde. Sobre nada. Mas você não pode cancelar o casamento. Temos acordo. Acordo? Que acordo? Você fez testamento. Fez seguro. A Mariana tem direito. Direito a quê? Eu ainda tô vivo. Por enquanto. Pronto. Estava gravado. Beatriz puxou Fernando. Cala a boca. Mas ele estava fora de controle. Você ia estragar tudo. Igual o outro idiota quase estragou. Que outro? Mariana tentou calar o pai. Pai, para. Mas ele continuou. O noivo da sua irmã. Aquele imbecil quase descobriu também. Tivemos que acelerar o plano. Confissão completa. Gravada. Peguei o celular do bolso. Mostrei que estava gravando. Tá tudo aqui. Os três empalideceram. Fernando avançou para pegar o celular. Eu corri. Passei por ele. Passei pelas mesas. Direção à saída. Ouvi passos atrás de mim. Fernando correndo. Cheguei na porta. Segurança do restaurante tentou me parar. Eles estão tentando me matar. Gritei. Chama a polícia. O segurança hesitou. E eu aproveitei. Fugi. Saí correndo pela rua. Meu carro estava a 2 quarteirões. Olhei para trás. Fernando me seguindo. Mas ele era mais velho. Mais lento. Cheguei no carro. Entrei. Tranquei as portas. Liguei o carro e saí em disparada.
Pelo retrovisor, vi Fernando parado na calçada, gritando. Mas eu já estava longe. Fui direto para a delegacia mais próxima. Entrei correndo. Preciso denunciar tentativa de homicídio. A policial da recepção me olhou como se eu fosse louco. Senhor, acalme-se. Não posso me acalmar. Tentaram me envenenar. Ela me levou para a sala. Chamou um delegado. Delegado Cardoso. Cara sério, uns 50 anos. Me explica o que aconteceu. Contei tudo. Do início ao fim. Do namoro ao jantar ao aviso da garçonete à confissão gravada. Mostrei a gravação. Ele ouviu. E conforme ouvia, a expressão dele mudava. Isso é grave. Muito grave. Eu sei. Você disse que a garçonete testemunhou. Ela está disposta a depor? Acho que sim. Ela arrisca o emprego por isso. Vamos precisar dela. E vamos precisar examinar a comida do restaurante. E vamos precisar fazer mais investigação. Ele chamou outros policiais. Começaram a organizar a operação. Senhor Eduardo, o senhor vai ter que ficar aqui por enquanto. Para sua segurança. E vamos precisar que o senhor deponha formalmente. Passei a noite na delegacia. Depondo. Respondendo perguntas. Fornecendo cada detalhe que lembrava. Às 3 da manhã, trouxeram Ana. Ela tinha sido escoltada até ali. Ela depois tudo também. Confirmou minha história. Falou do caso anterior de 2 anos atrás. Às 5 da manhã, trouxeram Fernando, Mariana e Beatriz. Presos. Os 3 em algemas. Gritando. Fernando gritava, isso é injustiça. Meu advogado vai processar todos vocês. Mariana chorava. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de raiva por terem sido pegos. Beatriz estava em silêncio. Em choque. Eles foram colocados em celas separadas, aguardando audiência de custódia. Nos dias seguintes, a investigação avançou rapidamente. A perícia foi ao Vila Toscana. Coletou o azeite da mesa. Coletou restos da comida. Mandou para laboratório. O resultado veio em 48 horas, presença de substância tóxica. Cianeto em concentração letal. Se eu tivesse comido aquele pão com azeite, estaria morto em menos de 1 hora. A investigação também revisitou o caso de 2 anos atrás. O homem que tinha morrido no mesmo restaurante. Nome dele, Ricardo Moreira. 38 anos. Empresário. Tinha se envolvido com Fernanda Almeida, a irmã de Mariana que eu não sabia que existia. Eles tinham noivado. Ele tinha feito testamento deixando tudo para ela. E 1 semana antes do casamento, morreu de ataque cardíaco súbito durante jantar em família no Vila Toscana. Fernanda herdou 3.200.000 reais. E sumiu. Literalmente desapareceu. Mas agora, com a investigação reaberta, a polícia começou a rastreá-la. E a encontraram em Portugal, vivendo com identidade falsa. Ordem de extradição foi emitida. Enquanto isso, Fernando, Mariana e Beatriz foram formalmente acusados de tentativa de homicídio qualificado associação criminosa estelionato-fraude. E Fernando foi também acusado do homicídio de Ricardo Moreira, após exumação do corpo e nova perícia encontrar traços de veneno preservados. Com as evidências esmagadoras, Fernando decidiu fazer delação premiada. Contou tudo em troca de redução de pena. Segundo ele, o esquema funcionava assim. Ele e a esposa procuravam homens ricos e solitários. De preferência sem família próxima. De preferência jovens e ingênuos. Usavam as filhas como isca. Fernanda primeiro. Depois Mariana quando Fernanda precisou sumir após o primeiro assassinato. As filhas seduziam. Criavam relacionamento convincente. Levavam até o noivado ou casamento. Durante o namoro, Fernando se aproximava. Sugeria testamento. Seguro de vida. Conta conjunta. Sempre sob pretexto de proteger a família. Então, quando tudo estava preparado, marcavam um jantar especial em restaurante de confiança. O Vila Toscana tinha dono que era cúmplice, recebia pagamento para fazer vista grossa. Fernando colocava veneno na comida da vítima. Geralmente cianeto, que age rápido e pode parecer ataque cardíaco se não investigado a fundo. A vítima morria. Parecia morte natural ou no máximo suspeita leve que era arquivada rapidamente. A filha herdava tudo. Esperava alguns meses. Transferia o dinheiro para contas offshore. E então se mudava para o exterior para superar a perda. O dinheiro era dividido entre os 4. Fernando, Beatriz e as 2 filhas. Tinham feito isso pelo menos 3 vezes antes de mim. Ricardo foi a segunda vítima.
Antes dele, houve outro em 2019. E antes desse, um em 2017. 3 homens mortos. Quase 10 milhões roubados. E eu seria o quarto. O julgamento começou em agosto de 2024, 6 meses após minha quase morte. Foi julgamento midiático. Imprensa do país inteiro cobriu. Família assassina matava por herança era manchete de todos os jornais. A promotoria apresentou as evidências. A gravação de áudio onde Fernando praticamente confessava. O laudo pericial do veneno. O testemunho de Ana. Meu testemunho. A confissão dele. A defesa tentou argumentar que Fernando era doente mental. Que não sabia o que fazia. Que as filhas eram inocentes. Mas não colou. Mariana, quando subiu ao banco, tentou jogar tudo no pai. Ele me obrigava. Eu tinha medo dele. Eu não queria fazer isso. Mas eu testemunhei depois. Ela nunca demonstrou medo do pai. Nunca pediu ajuda. Estava completamente envolvida no plano. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Beatriz tentou a mesma defesa. Era tudo ideia do meu marido. Eu só obedecia. Mas a investigação mostrou que ela participava ativamente. Ajudava a escolher as vítimas. Ajudava a convencê-las sobre testamento e seguro. Fernanda, a irmã que foi extraditada de Portugal, foi a mais fria de todas. Quando interrogada, respondeu sem emoção. Foi negócio. Nada pessoal. Eles tinham dinheiro. Nós precisávamos. Simples assim. O júri deliberou por 6 horas. O veredito veio em cascata. Fernando, culpado de 3 homicídios qualificados e uma tentativa. Sentença, 87 anos de prisão. Beatriz, culpada de coautoria em 3 homicídios e uma tentativa. Sentença, 65 anos. Mariana, culpada de coautoria em uma tentativa de homicídio, o meu, e participação em esquema criminoso. Sentença, 28 anos. Fernanda, culpada de coautoria em 3 homicídios. Sentença, 72 anos. O dono do Vila Toscana também foi preso. Cumplicidade. 15 anos. Todos em regime fechado. Sem possibilidade de progressão antes de cumprir grande parte da pena. Justiça foi feita. Uma das partes mais difíceis de todo o processo foi conhecer as famílias das outras vítimas. A mãe de Ricardo, o homem morto 2 anos antes, me procurou. Dona Célia, 72 anos. Ela abraçou e chorou. Obrigada. Obrigada por não desistir. Por fazer a verdade aparecer. Agora meu filho pode descansar em paz. Agora eu sei o que realmente aconteceu. Ricardo era filho único, assim como eu. Dona Célia tinha ficado sozinha após a morte dele. E sem entender. Ele era tão saudável. Não fazia sentido ter ataque cardíaco aos 38 anos. Agora ela sabia. Era assassinato. E finalmente tinha justiça, mesmo que tardia. A família da primeira vítima, de 2019, também me procurou. O nome dele era André Lustosa. 32 anos. Também empresário bem-sucedido e solitário. Tinha morrido em acidente de carro logo após fazer testamento para Fernanda. Mas com a investigação reaberta, descobriram que o carro tinha sido sabotado. Freios adulterados. Outra mãe que tinha perdido filho único. E que finalmente tinha respostas. E havia uma terceira vítima, a primeira de todas, em 2017. Gabriel Fonseca. 29 anos. Esse tinha morrido de overdose acidental de medicamentos. Mas agora descobriam, foi overdose forçada. Medicamentos misturados com álcool, administrados quando ele já estava inconsciente. Cada história era mais perturbadora que a outra. Cada uma mostrava o quão elaborado e cruel o esquema era. E todas tinham algo em comum, vítimas solitárias. Sem família próxima. Com muito dinheiro. Exatamente o perfil que eu me encaixava. Ana, a garçonete que me salvou, virou figura pública durante o julgamento. Ela testemunhou com coragem. Mesmo recebendo ameaças, que resultaram em mais acusações contra Fernando. Mesmo arriscando o emprego e a segurança. Quando perguntaram por que ela tinha arriscado tanto, ela respondeu, porque quando Ricardo morreu há 2 anos e eu não fiz nada, aquilo me destruiu. Eu sonhava com ele. Com o que eu poderia ter feito. Não podia deixar acontecer de novo. Não podia viver com mais uma morte na consciência. Após o julgamento, ela foi demitida do Vila Toscana, que acabou fechando após escândalo. Ficou sem emprego. Sem dinheiro. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela tinha me salvado a vida. Ofereci a ela um emprego na minha empresa. Não como garçonete. Como assistente administrativa. Com salário digno.
com oportunidade de crescimento. Ela aceitou, com lágrimas nos olhos. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Você me salvou. É o mínimo que posso fazer. Hoje, 2 anos depois, Ana é gerente de RH da minha empresa. Fez cursos. Se especializou. E é excelente no que faz. Tornamo-nos amigos. Bons amigos. Não romântico, eu ainda estava me recuperando do trauma. Mas amigos verdadeiros. Ela me disse uma vez, você sabe qual é a diferença entre nós e eles? Eles viam pessoas como dinheiro. Como meios para um fim. Nós vemos pessoas como pessoas. E isso muda tudo. Após todo o trauma, tive que reconstruir minha vida. E minha capacidade de confiar nas pessoas. Fiz terapia. Muita terapia. EMDR para PTSD. Terapia cognitivo-comportamental. Tudo o que pudesse me ajudar a processar o que tinha acontecido. Porque, veja bem, não era só sobre quase ter sido assassinado. Era sobre ter sido completamente enganado. Sobre ter acreditado em amor que era mentira. Sobre ter visto família onde havia só predadores. Isso mexe com você. Profundamente. Nos primeiros meses, não conseguia confiar em ninguém. Qualquer pessoa nova que se aproximava, eu suspeitava. Será que quer meu dinheiro? Será que está fingindo? Parei de sair. Parei de socializar. Me isolei. Mas a terapeuta me ajudou a entender, o que aconteceu com você foi excepcional. A maioria das pessoas não é assim. Você teve azar de encontrar predadores profissionais. Mas isso não significa que todos sejam assim. Aos poucos, fui me abrindo de novo. Fazendo amigos verdadeiros. Tendo vida social saudável. E, eventualmente, comecei a namorar de novo. Mas com muito mais cuidado. Muito mais atenção aos sinais. Muito mais proteção. Hoje namoro uma mulher chamada Júlia. Conheci ela em contexto completamente normal, curso de fotografia que resolvi fazer como hobby. Ela é fotógrafa profissional. Ela não sabia quem eu era quando nos conhecemos. Não sabia que eu tinha dinheiro. Não sabia da história com Mariana. Era só 2 pessoas aprendendo sobre composição e iluminação. Quando finalmente contei minha história para ela, meses depois de começarmos a namorar, ela ficou chocada. Meu Deus! Como você ainda consegue confiar em alguém depois disso? Com muita terapia eu ri. E com muita cautela. E escolhendo bem. Ela entendeu. Respeitou. E provou, com ações consistentes ao longo do tempo, que suas intenções eram genuínas. Hoje estamos juntos há 1 ano. Vivendo um dia de cada vez. Sem pressa para casamento. Sem pressa para nada. Só construindo algo real. O caso da família assassina, como ficou conhecido, teve impactos maiores do que só minha vida. Impacto legal: novas leis foram propostas sobre crime organizado familiar. Maior fiscalização em testamentos feitos às pressas. Obrigatoriedade de perícias mais rigorosas em mortes súbitas de pessoas jovens e ricas. Impacto social: discussões sobre golpes elaborados. Sobre como predadores sociais operam. Programas de TV, documentários, até filme está sendo desenvolvido sobre o caso. Impacto em restaurantes: Vila Toscana fechou, mas outros restaurantes implementaram políticas mais rígidas. Câmeras de segurança em todas as áreas. Treinamento de funcionários para identificar situações suspeitas. Impacto pessoal em mim: criei uma fundação. Instituto Ricardo Moreira, em homenagem à vítima anterior. A fundação ajuda pessoas que foram vítimas de golpes emocionais e financeiros. Oferece apoio psicológico, jurídico e financeiro. Porque percebi, eu tive sorte. Tive Ana me avisando. Tive recursos para me defender. Tive acesso a bons advogados e apoio. Mas muitas vítimas não têm. Muitas são destruídas financeira e emocionalmente e não têm como se recuperar. O Instituto já ajudou mais de 200 pessoas. E continua crescendo. Olhando para trás, para aquela noite de 2 de fevereiro de 2024, ainda me dá calafrios. Eu estava a centímetros de comer aquele pão com azeite. A segundos de beber aquele vinho. A minutos de ser assassinado. Se Ana não tivesse percebido. Se ela não tivesse tido coragem de me avisar. Se eu não tivesse acreditado nela. Eu estaria morto. E Mariana seria viúva rica. E a família continuaria o esquema com a próxima vítima. Às vezes acordo no meio da noite pensando nisso. Pensando em como a vida é frágil. Em como um segundo, uma decisão, uma pessoa corajosa pode mudar tudo. Ana me salvou. Literalmente. E eu nunca vou esquecer isso. Mas também aprendi lições importantes. Primeira lição: sinais estão sempre lá. Eu ignorei tantos.
Fernando sendo invasivo demais. Mariana evitando falar da família. A pressa para fazer testamento. Tudo estava na minha frente. Mas eu não quis ver porque estava apaixonado. Segunda lição: se algo parece perfeito demais, provavelmente a Mariana era perfeita demais. O relacionamento fluiu rápido demais. Tudo se encaixou fácil demais. Era red flag gigante que eu ignorei. Terceira lição: solidão nos torna vulneráveis. Eu estava sozinho. Sem família. Desesperado por conexão. E eles sabiam disso. Exploraram isso. Por isso é importante construir rede de apoio real, não só depender de parceiro romântico. Quarta lição: confie nos instintos. Quando Ana me avisou, meu primeiro instinto foi acreditar. Mas minha mente racional quase me convenceu a ignorar. Felizmente, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Quinta lição: existem pessoas boas no mundo. Ana arriscou tudo para salvar um estranho. Sem esperar nada em troca. Isso restaurou minha fé na humanidade quando tudo parecia podre. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Sei que parece roteiro de filme. Sei que parece exagerado. Mas aconteceu. Cada palavra. Cada momento de terror. E compartilho isso não para assustar vocês. Mas para alertar. Para homens ricos e solitários, cuidado. Vocês são alvo. Existem pessoas que vão fingir amor, criar família falsa, fazer você acreditar em futuro juntos, tudo para roubar de vocês. Protejam-se. Não façam testamentos apressados. Não mudem seguros de vida antes de casamento. E principalmente, prestem atenção em sinais. Para qualquer pessoa, confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se alguém te avisa sobre perigo, mesmo sendo estranho, considere. Pode salvar sua vida. Para pessoas como Ana, se vocês veem algo errado, falem. Arrisquem-se. Você pode ser a diferença entre vida e morte de alguém. Sim, é assustador. Sim, tem consequências. Mas salvar uma vida vale tudo. Hoje, quase 3 anos depois, estou bem. Estou vivo. Estou reconstruído. Estou até feliz. Fernando, Beatriz, Mariana e Fernando estão presos. E vão ficar por décadas. As famílias das vítimas têm respostas e alguma paz. E eu? Eu tenho segunda chance de viver. Segunda chance de amar. Segunda chance de confiar. E não vou desperdiçar. Se você está passando por algo parecido, se algo no seu relacionamento parece estranho, se alguém está sendo invasivo demais sobre seu dinheiro, cuidado. Procure ajuda. Converse com alguém de confiança. E se necessário, saia. Vale mais ser solteiro e vivo que casado e morto. Essa foi minha história. A noite que quase morri. E a garçonete que me salvou. Obrigado por ouvir. Se inscreve no canal. Deixa o like. E se cuida por aí. Porque você nunca sabe quando pode precisar de uma Ana na sua vida.